em Hebreus capítulo 11. E no início desse ano nós nos propusemos a falar de alguns temas que começamos a, de uma certa forma, desenvolver e que chamou a nossa atenção ali no retiro da nossa igreja, quando estávamos falando sobre a prática da vida cristã, a ação do Espírito Santo e a fé. E aí, acho que a maior maneira, ou a melhor dizendo, maneira de falar sobre a fé é pregando sobre o que a Escritura fala sobre isso e de forma expositiva, né? Eu poderia trabalhar o texto de forma temática, mas prefiro trabalhar ele de forma expositiva. E na última semana passada, melhor dizendo, nós falamos sobre os versos 6 e 7, se eu não me engano, e agora vamos dar continuidade. Eu sei que não vou conseguir expor do verso 8 até o verso 12, mas vamos até onde será possível. Eu gostaria de fazer essa leitura com os irmãos antes de orar, pedindo a iluminação do Espírito. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir no lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos orar. Senhor, te pedimos, ó Pai, a tua orientação, a tua direção e a ação do teu Espírito no coração do teu povo, Pai. Te pedimos também que o Senhor esteja sendo gracioso para comigo, para com aquele que traz a palavra, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, ser claros, ó Pai, para que possamos, ó Senhor Deus, fazer com que o teu povo, Senhor Deus, por meio da palavra do Senhor, o teu Espírito, vejam, Senhor Deus, as coisas espirituais com olhos espirituais. O Senhor esteja abrindo o nosso coração, mostrando, Senhor Deus, a necessidade que temos dessa palavra que será trazida, Pai, que é trazida aqui dominicalmente. E a importância que tem também, Senhor Deus, de prestarmos atenção e fazermos o todo possível, Senhor, ensinando aos nossos filhos também, nesse momento, Pai, a prestarem, Senhor Deus, atenção e a devoção devida, de acordo com a idade de cada um, com a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor esteja nos dando essa graça, Senhor Deus, nesse momento agora. Ouvirmos a Tua voz, Pai, sem impedimentos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de darmos continuidade aqui no verso 8, eu quero fazer uma rápida recapitulação do que falamos anteriormente. Nós vimos que ao apontar a criação, logo no início do texto, do capítulo 11, torna-se claro que tudo que existe na Terra está sob o controle de Deus. E esse seria o ponto de partida para mover todos os crentes à ação, à sua soberania, domínio, poder e suprema autoridade. E a partir daí nós vemos o primeiro exemplo de fé em Abel. Em Abel nós vimos que o adorador e a sua oferta são inseparáveis e que por causa da sua fé, que é dom de Deus, Deus se agradou, está relacionado a nós, a nossa responsabilidade, Deus se agradou por causa da sua fé de Abel. Por isso a sua oferta foi aceitada. Enoque, por sua vez, por causa da sua fé, não enfrenta a morte. Foi transladado. Enoque andava com Deus, tinha uma vida normal. Mas nessa vida comum, ele andava com Deus, tinha uma comunhão verdadeira e íntima com o Senhor. Enoque não enfrenta a morte como recompensa de sua fé. Ele recebe bom testemunho de ter agradado a Deus em um mundo em que a descrença e corrupção prevaleciam.
Tudo isso foi resultado de sua fé. Ele foi culpado de ser contaminado com o mundo por causa da providência divina. Enoque é a evidência de que seremos preservados da morte eterna e do juízo de Deus por causa da nossa fé. E aí entramos no verso 6, que esse é o ponto temático desses versos iniciais e de todo o capítulo 11. A afirmação do autor sagrado que é impossível agradar a Deus exceto pela fé. Para nos aproximarmos de Deus é necessário crer nele, em sua revelação objetiva, inicialmente em sua revelação natural e em sua encarnação, que o livro de Hebreus logo no início vai mostrar, quando diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí nós estamos vendo como a revelação de Deus ela toca no mesmo ponto. E qual é esse ponto de partida? O ponto de partida é Deus, como Criador de todas as coisas, e Jesus Cristo, aquele por quem Deus fez todas as coisas. E nessa perspectiva que Deus nos dá completa e total libertação do pecado e salvação. E aí nós vimos Noé. Pela fé, Noé, vivendo em um período de franca apostasia, pregou por 120 anos, aparelhando uma arca para ele e para alguns animais. E como Abraão, interessante isso, Noé também creu contra a esperança. No caso de Abraão, de vir a ser pai de uma grande nação, porque ele já era velho. Noé também creu contra a esperança por um julgamento de Deus que viria por meio de um dilúvio, numa época que nem chovia como chove hoje. Apenas a terra era regada com um simples orvalho. Significa, no caso, que quando não havia razão alguma para crer, tanto para Noé quanto para Abraão, pois a razão era contra eles, todavia eles continuaram crendo. A fé de Noé teve influência sobre a sua mente e a sua prática. Por isso, ele aparelhou uma arca e pregou por 120 anos. A fé de Noé condenou a incredulidade daquelas pessoas. A sua obediência condenou o desprezo e a rebeldia deles. Seu temor condenou a segurança e a vã confiança dos homens daquela geração. E fazendo uma relação aqui com as pregações de Marcos, nós temos visto a ênfase no ouvir e atender a palavra de Deus. Olhando para essas duas realidades de Marcos e do que nós estamos vendo aqui, como podemos ter fé se não ouvirmos a palavra de Deus? E o ouvir, no nosso contexto, hoje, seria a leitura das Sagradas Escrituras, o estudo pessoal, a pregação ordenada, estudos, palestras, seminários, congressos, em que a palavra de Deus é ensinada. Esses homens agiram dessa forma porque eles conheciam a Deus, aquilo que eles podiam conhecer. E naquilo que eles podiam conhecer, a sua fé foi forjada. Por isso, eles agiam daquela forma. São essas coisas que promovem e produzem a fé no crente. Como ter uma prática que agrade a Deus, como foi com Enoque, se eu desconheço a fé verdadeira, se eu não conheço nem os livros da Bíblia, se eu não conheço nem os personagens da Bíblia, que são secundários, porque a Bíblia aponta para Cristo. Se não me debruço lendo a palavra de Deus em família ou em particular, se eu não me preocupo em conhecer a minha fé, a minha religião, como ser salvo da corrupção e da incredulidade presente na atualidade, se não conheço a Deus pela fé bíblica?
Os crentes citados aqui, que nós vamos apresentar no texto, fazem o que fazem porque conhecem a Deus pela fé. E eu gostaria de começar essa nossa exposição com uma pequena introdução. E essa pequena introdução vai falar desses versos, mais especificamente do verso 8 ao verso 19. Porque dos versos 8 a 19, vemos a fé de Abraão. Ele é conhecido como o pai dos crentes, um homem de fé, e o autor sagrado vai dedicar um grande espaço a esse patriarca. Abraão viveu com as promessas que Deus lhe havia dado e pela fé aceitou a sua realidade. Ao apontar Abraão, os crentes hebreus, e percebam aqui que é um contexto de apostasia entre essa igreja aqui, chamada de os hebreus, porque eles estão abandonando a fé por causa das perseguições. Ao apontar Abraão para esses crentes, eles deveriam levar em consideração a principal razão de serem eles considerados filhos de Abraão. Por isso ele chama a sua atenção para a fé de Abraão, visto que Abraão em si e por si mesmo não possuía qualquer excelência que não fosse oriunda da fé no Cristo prometido, que é o dom de Deus. Entendam, porque eles estão voltando ao judaísmo, estão dizendo assim, não, nós somos filhos de Abraão. Mas com isso eles estavam se contradizendo. Porque como o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 8, versos 56 e 58, diz que Abraão viu os seus dias e se alegrou. A palavra diz assim, João 8, 56 e 58, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Veja que contradição. O evangelho que eles estavam rejeitando era aquilo que o pai da fé dos judeus havia contemplado na pessoa de Cristo. A atitude de muitos hebreus que estavam tendo em relação a Cristo exaltado era exatamente oposto a que teve Abraão, o pai da fé. E muitas vezes nós somos assim. Nós estamos contradizendo a nossa fé, apontando um aspecto da nossa religiosidade, mas estamos contradizendo a nossa fé. E era isso que eles estavam dizendo com as suas atitudes, com o seu comportamento. A palavra de Deus diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Nós vamos perceber por que Abraão é chamado o pai da fé. E não é porque ele não titubeou, ele titubeou como qualquer outra pessoa titubeia. Mas nós vamos ver por que ele é chamado o pai da fé. Perceba aqui, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu para ir a um lugar que devia receber por herança. Pela fé ele peregrinou. Abraão triunfou, ele teve vitória em 3 situações diferentes na sua vida. Ou seja, quando nós falamos que ele triunfou, que ele teve vitória, ele foi provado em sua fé e foi fiel a Deus. E a primeira dessas situações foi quando Deus lhe disse que fosse a uma terra que ele mostraria e daria como herança. Entretanto, dessa terra, ele nunca foi dono de 1 metro sequer, exceto o terreno da sepultura de sua mulher, que ele comprou. Que se encontra-se lá em Gênesis capítulo 23, 3 a 20. E que Estevão, na sua pregação ali diante de seus algozes, ele diz assim, lá em Atos capítulo 7, verso 5. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhes deu herança, nem sequer o espaço de um pé,
mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Essa foi a primeira prova de fé de Abraão em que ele foi achado fiel. Ele responde ao chamado de Deus sem saber para onde ia. A segunda foi quando Deus prometeu que faria a Abraão uma grande nação. Quando ele completou 100 anos, seu filho Isaque nasceu. 15 anos depois da morte de Abraão, seus netos Jacó e Esaú nasceram. Entretanto, Abraão nunca viu descendentes tão numerosos como a areia na praia do mar. Em Hebreus, no capítulo 11, aqui no verso 12, ele vai dizer assim: por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que estava na praia do mar. Ele não viu isso, mas ele creu. E mais uma vez, ele foi vitorioso, foi fiel a Deus, porque creu nas promessas de Deus. A terceira situação, não cronologicamente falando, foi quando o Senhor chamou Abraão para sacrificar seu filho, pois queria testar sua fé, e essa fé triunfou. Quando nós olhamos isso, a gente acha interessante esse contexto de vitória, quando eu falo que Abraão triunfou em 3 situações diferentes. E esse conceito de vitória aqui não é necessariamente, preste atenção, receber aquilo que foi prometido, mas crer que a seu tempo aquilo que foi prometido se concretizará. Por quê? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, diz João, 1 João capítulo 5, verso 4, a nossa fé. Dentro desse contexto, as promessas de Deus estão relacionadas ao mundo por vir. Por mais também que possa se estender ou se estenda na nossa existência nesse mundo, mas não vão se restringir a elas. E nós vamos ver isso na vida de Abraão, consequentemente na vida de todo crente. Vamos comparar Abraão com outro personagem que também demonstrou sua fé, Noé, por exemplo. Noé recebe instruções para construir a arca a fim de salvar sua família da destruição iminente, que naquele momento não tinha lógica nenhuma. E embora tivesse que esperar 120 anos antes de vir o dilúvio, ele viu o cumprimento do que Deus predisse e o resultado da sua própria fé. Abraão, no entanto, não foi assim. Ele recebeu 2 promessas: a herança da terra prometida e a formação de um povo poderoso como seus descendentes. Mas ele nunca viu essas promessas se cumprirem em sua vida nesse mundo. Ainda que tenha vivido 175 anos, Abraão viveu pela fé. Perceba aqui a expressão quando chamado, no verso 8. Nós temos aqui uma referência direta a Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra e para uma terra que ele ia mostrar ainda. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, se tu uma bênção, abençoareis que abençoarem, amaldiçoareis que amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você prestar atenção aqui na construção do texto de Hebreus, demonstra que a obediência de Abraão foi imediata e espontânea. Ou seja, essa obediência acompanhou a chamada. Então, ele fez aquilo que Deus havia falado naquele mesmo instante. E nesse primeiro aspecto da sua fé, é notada a sua obediência pessoal, instantânea. E na realidade isso foi notável, porque ele não sabia para onde ia. E aqui nós temos em Abraão algo diferente do que aconteceu com Noé. Noé recebe instruções pormenorizadas. Abraão aceitou uma promessa de herança em confiança, sem saber mesmo para onde estava indo.
Calvino, quando comenta sobre esse trecho, ele vai dizer que ele se submeteu a um exílio voluntário, de sua espontânea vontade, porquanto sentiu que não podia fazer outra coisa que não fosse em obediência ao mandamento de Deus. E aqui nós temos um ensinamento de um dos princípios da fé, que podem ser resumidos da seguinte forma: não devemos dar sequer um passo, a menos que a palavra de Deus nos indique um caminho e ilumine adiante de nós como uma lâmpada. Mesmo que seja passo por passo, como foi com Abraão. E ele vai, porque a palavra de Deus assim disse. Matthew Henry faz o seguinte comentário. Diz assim: ele se confiou às mãos de Deus para que o enviasse para onde lhe aprovesse. Ele se sujeitou à sabedoria de Deus como a mais adequada para dirigi-lo, e se submeteu à vontade do Senhor como a mais apropriada para determinar cada coisa concernente à fé. Só abrindo um parênteses aqui, né? Porque nós, infelizmente, entendemos tudo ao pé da letra. Você não vai ouvir uma voz como Abraão ouviu para você sair do Rio e ir para São Paulo. Mas essas coisas estão aqui, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus estava sendo trazida. E que o nosso olhar tem que ser na palavra. Quantos de nós não sujeitamos a nossa vontade àquilo que está claro na Escritura? O que nós precisamos aprender aqui com relação a Abraão? A nossa obediência imediata à palavra de Deus. Mesmo que você não saiba os resultados. É isso que nós estamos vendo aqui. Nós não podemos titubear quando Deus, em sua palavra, nos fala e nos dá uma ordem clara. Não podemos pensar: não sei, isso é muito duro, isso é... Não é assim. É isso que a vida de Abraão está nos mostrando. Por isso nós temos muito mais responsabilidade, porque a palavra de Deus está aqui para nós, dizendo o que nós devemos fazer nesse mundo. Não é que Deus não esteja preocupado para onde você vai, qual é a profissão que você vai exercer, mas todas essas coisas você tem que colocar diante do Senhor. E aquilo que é claro na Escritura, seguir, como Abraão seguiu. Sem olhar para trás. Sem dizer: mas se eu fizer assim, se eu fizer assim, mas eu não vou fazer assim, isso é muito duro. É a palavra de Deus. Veja aqui, continuando a fala de Matthew Henry: fé e obediência implícitas são devidas a Deus e a Ele somente. Todos os que são efetivamente chamados abrem mão da sua própria vontade e sabedoria a favor da vontade e sabedoria de Deus, que é expressa na sua palavra. Ele não diz isso, não, eu estou acrescentando. E é sábio da parte deles fazer assim, embora não saibam sempre o seu caminho, contudo conhecem o seu guia, que é Deus. E isso os satisfaz. Pela fé, Abraão sai, não sabendo para onde o Senhor o levaria. Essa foi uma separação radical do seu povo. Ele não podia nem mesmo informar para os seus parentes onde estava indo, porque ele mesmo não sabia. E quais as razões do chamado de Abraão pelas quais ele partiu? Deus desejava cumprir suas promessas por meio de Abraão, fazendo por meio dele uma grande nação, de abençoá-lo e fazer o seu nome grande, mas também fazer o seu próprio nome grande, o próprio nome do Senhor grande, através de Abraão, por meio do patriarca Abraão. Deus revelou-se o Deus fiel da aliança, que mantém sua promessa e que tinha um propósito por meio dele, nos dar Cristo. Quando lá em Gênesis capítulo 3, 15, sim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Esse era o descendente de Abraão. E Paulo entende claramente
exatamente isso. Quando lá em Gálatas, capítulo 3, versos 16 e 19, ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falam de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E lá no verso 19 ele diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi sancionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E Deus queria fazer de Abraão um grande nome, porque o seu nome seria grande, porque ele iria mostrar que é o Deus da aliança. O Deus que lá no Éden prometeu fazer essas coisas. Deus, por meio dele, de Abraão, de um homem, levantaria milhares e milhões de pessoas que andariam com ele nesse mundo e no mundo por vir. E é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 3, verso de 6 a 9, e o verso 14, quando diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele deveria receber isso por herança, como diz aqui, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Abraão recebeu a promessa de Deus e ele se tornaria herdeiro de um lugar que Deus lhe daria, e esse lugar era a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações. E lá em Gênesis capítulo 13, verso 14 a 18, quando ele se separa de Ló, o Senhor diz assim: porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Nós não podemos entender somente isso como algo pontual, ou seja, Israel lá é a terra de Abraão. Aquela era uma promessa temporal que apontava para um futuro. Deus estava dizendo: nós iremos possuir essa terra. E no exemplo de Abraão, estaríamos ali vendo a promessa de Deus que seria realizada num tempo muito distante, que ainda não chegou, porque os mansos herdarão a terra. Quando Deus cria esse mundo, Ele cria com um propósito. E a Nova Jerusalém diz que ela desce do céu para a terra. Era uma promessa de vida eterna que apontava para uma localidade, para esse mundo. Veja o exemplo aqui de Abraão. Ele viaja de Harã para Canaã, deixando tudo para trás, seus parentes e amigos. Ele vive em tendas na parte sul de Canaã. E é uma prova rara de fé deixar alguém o que tinha em mãos para sair em busca daquilo que é longínquo e desconhecido. E Deus não lhe mostra o lugar, mas o mantém suspenso em perplexidade de espírito. Calvino vai dizer que o propósito de Deus com isso era que paulatinamente sua fé fosse testada. E aí nós vemos que o amor por sua terra natal, seus familiares, amigos, todas essas coisas poderiam retardar a presteza dele, bem como manter um espírito fortemente ligado a seus pais, ao seu país, dificultando que ele deixasse o seu lar. E aí Calvino, com isso, ele conclui que a fé de Abraão não era algo de caráter ordinário, de tal modo que o ajudou a vencer todos os obstáculos e o conduziu ao lugar
para onde o Senhor o chamou. Quando João diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a linguagem que ele usa aqui, diz que esse é o vencedor, mas escreve sobre não a pessoa, mas a vitória. Nessa perspectiva, ele quer mostrar o conceito de que a vitória e fé são a mesma coisa, são sinônimos, por isso Abraão era vitorioso. João diz que venceu o mundo. É claro que essa fé está em Cristo, e é isso que o escritor de Hebreus quer mostrar, que a nossa fé está em Cristo, o Filho de Deus, e quando os crentes colocam a sua fé em Jesus, então nada pode separá-los do amor que está em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum poder maligno é capaz de sobrepujar a pessoa que confia em Cristo. Pelo contrário, o crente é vitorioso sobre o mundo porque a sua fé está no Filho de Deus. Abraão foi vitorioso porque ele saiu de onde ele estava e foi para um lugar desconhecido. E por que ele fez isso? Por causa da sua fé. A cidade que Abraão vivia era como se fosse hoje um país, o país mais tecnológico e evoluído que nós temos, como Japão, Estados Unidos e outros mais. Era assim que era a cidade de Abraão. Tá? Uma alta tecnologia, uma cidade próspera, tá? Uma cidade além daquele tempo. Ele abandona essa cidade e vai viver como um peregrino. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja que a promessa foi dada a ele, mas ele permanece como estrangeiro. E ao viver em tendas, ele dizia ser peregrino em sua própria herança. Ele era um pastor, ele tinha muitos animais, mas não tinha terra nenhuma. E Deus repete a sua promessa a Isaac e Jacó, como seu pai viveram pela fé na promessa de Deus a Abraão. E foi somente em Josué que as 12 tribos entram na terra e que puderam reivindicar a promessa e fazer da terra a sua própria casa. Perceba aqui que a estadia de Abraão ali em Canaã era temporária. Quando as estacas que ele colocava no chão para manter a sua tenda em pé e constantemente tinha que mudar de lugar em lugar, e assim fez seu filho e seu neto. Sua estadia pode ter sido temporária, mas sua fé era permanente nas promessas de Deus. Calvino vai dizer que por sua condição de peregrino na terra prometida, isso era contrário à promessa que ele recebeu e podia ter duvidado da promessa de Deus. Mas não foi assim, sua fé foi extraordinária, que o levou a resistir bravamente a essa tentação. Fato esse que provinha unicamente da fé. Abraão viveu em Canaã como herdeiro. Ele não viveu como herdeiro nem como proprietário, mas como peregrino somente. Aí você diz, o que isso me toca? É simples. Abraão não murmurou tempo algum pela sua sorte. Poxa, Senhor, eu estava lá, eu tinha tudo, eu tinha um carro do ano, tinha uma casa, tinha camelos do ano, eu tinha uma casa, eu tinha propriedades, eu tinha posse, eu tinha facilidade, e o Senhor me mandou vir para cá. Tá bom, eu continuo sendo rico, mas onde é que eu posso botar a minha herança aqui, ó? Olha esse lugar, eu sei, o Senhor tem me abençoado aqui, né? Mais e mais, mas olha esse lugar, nós somos assim. E quando agimos assim, nós estamos sendo reprovados na nossa fé.
Eu posso dizer que eu sou um homem grato diante de Deus, porque eu era uma pessoa que murmurava por qualquer coisa. E pela minha vida, Deus me ensinou que eu deveria ser grato em toda e qualquer situação. Se a palavra de Deus não tivesse entrado na minha vida, no meu coração, e eu estou dizendo depois de crente, eu teria sido uma pessoa murmurante, vivendo as bênçãos de Deus, em meio a dificuldades, mas sendo abençoado e não vendo essas coisas, e murmurando. Eu ia ser reprovado constantemente na fé por causa disso. Abraão não vive como herdeiro, não vive como proprietário, mas como peregrino. Como peregrino, ele está satisfeito diante do Senhor pela sua situação. Ele suporta as crueldades dos nativos ali com paciência, e recebe qualquer favor deles com gratidão e mantém seu coração fixo na Canaã celestial. Ele viveu em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Ele viveu ali em condição itinerante, com prontidão diária para a mudança. E é assim que devemos viver todo o tempo nesse mundo. Viver nesse mundo como estrangeiros e peregrinos, como cidadãos de uma nova terra, na certeza de um dia possuí-la totalmente. Abraão teve boas companhias consigo, e essas companhias eram um conforto para ele em seu estado de peregrino. Abraão viveu até Isaac completar 75 anos e Jacó 15. Eles eram herdeiros da mesma promessa. Veja o que a Escritura está nos mostrando, como nós devemos viver nesse mundo, como peregrinos, como estrangeiros, como Abraão viveu. Matthew Henry vai dizer que todos os santos são herdeiros da mesma promessa. A promessa é feita aos que creem, aos seus filhos. E tantos quanto o Senhor chamar, é um prazer ver pais e filhos peregrinando juntos nesse mundo como herdeiros da herança eterna, como foi com Abraão e os seus descendentes. E aí você vê como a fé dos pais, com frequência, gera bênçãos na vida dos seus descendentes. E qual é a razão para isso? Qual é a razão de viver peregrino na própria terra que vai receber como promessa? Qual é a razão de viver dessa forma? Tendo a promessa que teria uma grande posteridade, mas só ver 1 e 2 filhos, 1 filho e 2 netos. A razão é a fé. Essa é a razão. Eles aguardavam, a fé estava sustentada nisso. Quando ele diz aqui, porque aguardava, verso 10, a cidade que tem fundamentos. A razão deles é a sua fé que está nas promessas do Senhor. Eles estavam contemplando os céus. Essa é a razão da atitude deles, da paciência deles. Pela fé, Abraão sabia que a cidade que Deus havia planejado e construído tem fundamentos eternos. O livro de Apocalipse descreve essa cidade, lá no capítulo 21, versos 10 e 11, quando diz que me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Verso 19, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo zafiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda e assim sucessivamente. Abraão esperava pela nova Jerusalém. Essa é a razão da fé e da paciência e da atitude dele. A cidade de Deus vivo
onde todos os crentes irão encontrar acomodação. E que o livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 22, diz assim: mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Ele sabia que a sua morada não poderia ser comparada com a cidade celestial, da qual o próprio Deus seria o arquiteto e construtor. Veja a consideração que Abraão tinha por essa promessa, por essa cidade celestial. Ele esperava por ela, e nesse ínterim, ele se relacionava com ela pela fé. Por isso ele andava peregrino, por isso ele cria nas promessas de Deus. Ele tinha elevadas e alegres esperanças de que no tempo de Deus seria levado em segurança até essa cidade que tem fundamentos. E a influência disso, a influência dessa fé se expressava nas suas relações presentes. E era apoio em todas as provações no momento da sua peregrinação. Ajudava a suportar com paciência todas as inconveniências dessa jornada e cumprir ativamente todas as obrigações decorrentes dela, perseverando até o fim. Se a promessa de Abraão, que ele entendia, seria somente uma promessa física daquela terra, ele teria como se desgastar. Ele teria como ficar insatisfeito. Ele teria como murmurar, porque ele não recebeu. Mas ele olhava para essas promessas como sinal de eternidade. Ele torna-se habitante dessa cidade antes mesmo de receber, de se concretizar nele, em sua descendência, essa promessa. Schumacher vai dizer que pela fé Abraão imaginou o ajuntamento final dos crentes para a festa da redenção. Ele antecipou a vida e a obra de Cristo, pois nele todos os crentes são um com o Filho e com o Pai. Pela fé, embora vivendo em tendas, olhava para a cidade que era permanente, como diz lá o verso 13 e 14, verso 13 a 16 do mesmo capítulo. Para ele, essa cidade marcava o cumprimento das promessas que Deus havia feito. É por isso que lá em Hebreus, acho que no capítulo 4, ele diz assim: falta ainda algum descanso. Porque ele percebia que na terra de Canaã, na terra prometida, apontava-se algo muito mais. Falava-se dessa Jerusalém que desce do céu. E aí, nesse processo, Abraão não olhava para, nessa situação, do processo de salvação, mas para a sua conclusão. Aqui diz que Deus é o arquiteto e edificador dessa cidade. E ao usar essa expressão, o autor quer fazer uma comparação daquilo que é construído por mãos humanas, que é material e terreno, refletindo a estabilidade do homem, com aquilo que é construído por Deus, refletindo assim a natureza do seu Criador, a eternidade da vida celestial que se adequa à natureza de Deus. É essa herança que Deus chama o seu povo. E essa herança não é imediatamente possuída, mas nós precisamos esperar por ela. Mas a promessa da herança é segura e terá o seu cumprimento no tempo certo. Queridos, eu quero parar por aqui. O texto sagrado vai falar sobre Sara, porque Sara, como esposa de Abraão, deveria comungar da mesma fé. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos
para o que o texto escrito está querendo mostrar. Que pela fé, Abraão age de determinadas formas, na expectativa de receber aquilo que Deus iria dar e que ele não recebe em sua vida nesse mundo. Mas Deus prometeu a sua descendência. E os seus descendentes recebem. E Abraão viveu nessa perspectiva, não numa terra física, pura e simplesmente, mas a esperança da Jerusalém celestial. E por causa disso, ele ouve o chamado de Deus e obedece imediatamente. Que por causa disso, apesar de viver em tendas, como um nômade, de lugar em lugar, ele estava satisfeito, tranquilo, ansiando pela promessa. E mais uma vez a fé dele é provada. Quando ele sai de um lugar e vai para outro, quando ele sai desse outro lugar e vai para um outro, e assim sucessivamente. E Deus estava dizendo para ele, essa terra vai ser sua. Mas ainda não é. Ela é sua por direito. Por direito de herança. Por quê? Por que direito de herança? Foi Abraão que construiu essa terra? Foi Deus. E foi Ele que deu essa terra ao seu povo. É muito claro aqui o que nós estamos vendo. Deus espera de nós a mesma atitude de Abraão. Ao peregrinarmos nesse mundo e estarmos ouvindo somente a voz de Deus. Não as circunstâncias, não o mundo, mas a voz de Deus. E seguindo, vivendo nesse mundo como peregrinos. Não duvidando, mas crendo pela fé que Deus vai fazer aquilo que Ele fala em sua palavra na nossa vida diária, na nossa vida familiar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, mesmo que a nossa casa esteja um caos. Porque um é crente, outro não é, porque é uma divisão ali. Deus estará abençoando e provando constantemente a nossa fé. E sabe o que vai mostrar isso? A nossa atitude, o nosso comportamento, a maneira como Abraão se deslocava e ia de um lugar para outro. A sua atitude, a maneira como ele se relacionava com aquelas pessoas ao seu redor, mostrava a certeza que ele tinha em seu coração. Mostrava a sua fé, que geria o seu modo de vida. Às vezes nós olhamos essas coisas e não sabemos trazer para a nossa vida. Pensamos que Deus vai falar conosco, olha, vai para não sei aonde, vai morar no céu, muda de casa. Não é assim que as coisas funcionam. E a nossa maturidade cristã tem que demonstrar isso. Em cada atitude da nossa vida, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, nós precisamos pedir a orientação de Deus, orar, crer que o Senhor vai dirigir, mesmo que estivermos em outro lugar que a gente desconheça. Ele vai mostrar a sua vontade, se você é fiel ao Senhor, se você está com o desejo do seu coração de fazer a vontade do Senhor na sua vida, porque você anseia por essa pátria celestial, Ele vai dirigindo você. Porque às vezes nós pensamos estar indo numa direção, mas Ele está nos dirigindo para outra direção, sem sabermos, pelas nossas decisões, pelos desejos dos nossos corações, eu estou falando de desejo pecaminoso. E aí o Senhor vai nos guiando, mas eu pensava que eu ia para lá, mas eu estou chegando aqui. E sermos dirigidos facilmente pela vontade de Deus. Ao contrário do que nós vemos os israelitas no deserto. Eles estavam sendo conduzidos por Deus também. Mas como é que eles estavam sendo conduzidos? Por meio de murmuração,
por meio de incredulidade, Deus não deixou de conduzi-los naquele deserto. Muitos ficaram pelo caminho, ou seja, todos eles ficaram pelo caminho, por causa da sua murmuração, por causa do seu pecado, não entraram na terra prometida. Mas enquanto estiveram ali, Deus estava conduzindo. E é isso que Deus faz na nossa vida. Não pense que você está andando de forma aleatória. Não pense que a sua rebeldia vai determinar o seu caminho. Ela pode determinar a sua destruição, o seu final. O seu caminho, quem determina é o Senhor. Você não pode fugir dele. E se você está caminhando para a cidade celestial, Deus vai conduzir você para a cidade celestial. E que essa seja uma condução dócil, fácil. Que ele não precise, como o pastor, muitas vezes precisava quebrar a perna da sua ovelha, para que ela não morresse, e a partir daí carregava no colo, perto do seu coração. Ou então, que essa caminhada possa ser uma caminhada que leve você a ficar no meio do caminho. Abraão terminou a sua caminhada nesse mundo. Ele foi aprovado por Deus, porque ele viveu pela fé naquele que haveria de vir, mas que o seu coração já estava nele, que é Cristo. O Cristo das Escrituras, aquele revelado aqui em sua palavra. Que possamos ter a mesma postura de Abraão na nossa vida. Que aquilo que cremos possa influenciar as nossas ações. Que possa gerar em nós cada dia mais confiança e certeza de que, mesmo que as promessas de Deus não se realizem em nós nessa vida, e a maior promessa dele não vai se realizar na nossa vida aqui, pelo menos para a maioria de nós. Mas quando sairmos daqui imediatamente, essas promessas se realizam em nós. Porque vai haver um dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar, e aqueles que permanecem vivos verão nesse mundo, em sua existência, a glória e a majestade de Deus. E essa cidade que tanto ansiamos, essa comunhão que tanto desejamos, descer do céu e se estabelecer nesse mundo, e vivermos eternamente com o Senhor, para a sua glória. Essa é a maior ansiedade e desejo de um crente. Viver eternamente em comunhão com o Senhor nessa eterna Jerusalém. Estamos aguardando essa eterna Jerusalém, mas enquanto aguardamos, estamos entesourando para essa cidade. E esse entesourar significa viver uma vida nesse mundo, na expectativa do mundo vindouro. Que o Senhor esteja nos dando graça para no nosso dia a dia nós vivermos essa expectativa, obedecendo, conhecendo a Deus cada dia mais e mais na sua palavra. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e te pedir, ó Pai, que ela seja, Senhor Deus, recebida no coração dos teus servos, ó Pai, seja compreendida, Senhor. Te pedimos que cada dia mais, quando formos subir ao púlpito, Pai, eu e todos aqueles que foram trazer a tua palavra, cada mais que possamos trazer a tua palavra, Senhor Deus, e que possamos, ó Senhor Deus, torná-la cada dia mais palatável, Senhor Deus,
mas é perceptível, Senhor, aos olhos do teu povo, Pai. Fica, Senhor Deus, com a tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.